da teoria eletromagnética, né? Não me pergunte nada sobre a física disso, porque eu não sei. Mas quem estudar teoria eletromagnética vai ver as lindas equações de Maxwell. Dá para ver que nós temos aqui um gradiente. Aqui, né, nós temos um rotacional. Bom, não... vocês vão descobrir o que é isso, né? Isso aqui é um produto vetorial, né? Isso aqui é um produto escalar, isso aqui é um produto vetorial. Enfim. E é uma equação diferencial. Né? Uma coisa muito bonita. Bom. Então tá. Então vamos para a nossa, né, videoaula da sexta semana. Se nós estamos na sexta semana, é porque semana que vem, então, nós vamos, tudo indica, nós vamos ter uma aula de dúvidas. O que é uma aula de dúvidas e exercícios? É uma aula em que vocês, eu vou deixar aberta, vou fazer as lives, não vou ter live pré-aula, tá? A gente vai direto para a live de aula. Talvez precise de algum arremate, ou seja, eu não consiga terminar a aula de hoje, termino semana que vem. Mas depois que terminar o conteúdo, né, que tiver que terminar, então nós vamos abrir para dúvidas. E aí é qualquer coisa. Ah, professor, eu não entendi a questão 3 da pós-aula 4. Vamos fazer. Não entendi na aula 5 por que você fez aquilo. Vamos fazer. É aberto. Vocês é que vão dizer o que vocês querem. Tá? Não vou... É na hora. Então, eu acho importante que vocês já façam uma lista, cada um de vocês faça uma lista. Assim, eu quero saber tal coisa. E na hora a gente responde. Certo? Eu vou gerar, obviamente, um documento dessa aula e esse documento depois eu disponibilizo para vocês, assim como as videoaulas que vão ser gravadas pelo Zoom. Certo? Então, semana que vem. Então, essa semana, agora, daqui até terça-feira que vem, é uma semana que vocês podem ir dando aquela estudadinha, né? Assim, vendo, o que ficou, que não entendi na primeira pós-aula, no segundo pós-aula, no terceiro e assim por diante. Tá? Para nós, então, semana que vem, né, dar uma ajustada. Assim que acabar a aula da semana que vem, eu vou abrir o questionário do grau A, certo? O questionário do grau A, eu vou abrir e ele vai durar uma semana. Ele vai começar na terça e vai terminar na terça que vem. Ele não dura uma semana, literalmente, tá? Porque ele vai terminar terça-feira que vem às 19 horas. E eu vou começar com ele terça-feira que vem às 23 horas. Então, vai ser 6 dias e 21 horas, tá? Então, você vai ficar aberto esse tempo todo. E quando você abrir, ele vai ficar aberto o tempo todo. Então, pode cair, né? Pode ter uma tempestade magnética, faltar a internet em Gravataí, que tá de boa. Vai estar aberto lá para vocês. Não tem tempo limitado, certo? Então, é isso que... E aí nós vamos concluir, então, o grau A. Tá? O grau A, eu acho ele mais curto, mas eu estou colocando de forma estratégica para compactar os blocos de conteúdos dentro dos graus, né? Então, o grau B vai ser maior, vocês vão ver. E aí a gente fala da avaliação do grau B, como vai ser, tá? Mas é que o grau B realmente ele é maior, então ele vai deixar tudo compactado lá, né? Deixar lá e cá, certo? Bom, então tá. Então, são esses os avisos para a nossa, né, para o nosso andamento. Bom, o que nós estávamos falando na semana passada, né? Semana passada, nós falávamos de equações diferenciais exatas. Então, o nosso assunto era as equações diferenciais exatas. A grosso modo, quando eu digo a grosso modo, né, eu quero dizer o seguinte. Vamos pegar ela de forma bem simples. Uma equação, ou seja, a equação exata, ela vai estar na forma
m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Então, nós temos que fazer o teste da exata. Qual é o teste? O dm. Opa, o PowerPoint está tendo um probleminha. O dm dy tem que ser igual ao dn dx. Né? Vamos lá, PowerPoint. Só que algum aluno que deve estar hackeando meu computador e me prejudicando. Aquele professor bem neurótico, né? Ah, é um aluno. Ah, viu? Eu falei, aí o guri lá do outro lado parou. E é um guri ainda. Então, dm dy é igual a dn dx. Então, eu vou pegar esta função e vou derivar em y, derivada trocada, e eu vou pegar essa função e derivar em x, derivada trocada, né? Se essa igualdade se mantém, então ela é exata. Caso contrário, caso isso aqui seja falso, nós temos que buscar um fator de integração. Certo? Nós vimos semana passada. Bom, depois que nós temos que ela é exata, né, ou seja, passou a parte da exata, temos certeza de que ela é exata, então a equação é exata, né, nós vamos para a solução. Então, nós vamos partir para a solução. E a solução consiste na integração. Ou seja, primeiro, eu vou integrar a função m de xy em x, né, no próprio x, e depois eu vou integrar a função n de xy em y. E aí, então, eu vou compatibilizar elas e vou ter uma resposta, certo? Geralmente, uma resposta z igual a uma função de x e y. Lembrando que esse meu z, ele também é constante, ou seja, ele faz o papel da constante de integração. Então, isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, tá? Assim, um resumo geral do que a gente viu na semana passada. Bom, então tá. Vamos concluir aquilo que nós começamos. Então, se eu tenho o problema do circuito RC, né, ele é a carga no circuito RC é simulada por essa equação aqui. Então, né, eu vou ter o C, o R é 100, o C é 10 na menos 2, o E é 400 cosseno de 2t e o R é 100. Então, colocando cada uma das constantes no seu devido lugar, nós temos essa equação diferencial. Tá, beleza. Então, nós queremos verificar se essa aqui é uma equação exata, que ela é uma equação diferencial de primeira ordem, como essa aqui, então nós vamos tentar colocá-la nesse formato. Dessa forma, né, como é que eu vou colocar nesse formato? Bom, né, temos que dar um mesh. Então, se eu multiplicar os dois lados da minha equação, melhor, se eu pego toda a equação, vou botar outra cor. Eu pego a minha equação e multiplico ela por dt. Por que dt? Por causa desse dt aqui. Então, o que vai acontecer? dq dt vezes dt, sobrou só o dq. E, se eu multiplico todo o meu lado direito por dt, sobrou isso aqui. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses. Tá. Então, agora eu vou ter o seguinte. Tá? Eu peguei o dq, passei para o meu lado direito, e eu fiquei com essa equação. Então, aqui eu tenho o formato em questão. Ou seja, eu tenho o m de t e q, e aqui eu vou ter o meu n de t e q. Esse meu n de t e q é só menos 1, né? Lembrando que o formato é com x e y, mas o meu problema é com t e q. Então, a gente tem que saber adaptar para as variáveis que nós temos no problema. Tá. Então, lá nas disciplinas de vocês, lá nas teorias eletromagnéticas, é tudo essas letras aí.
Então, o que fazer? Verificar se a equação é exata. Então, como nós vamos verificar se ela é exata? Nós vamos derivar cruzado, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Aqui alguém está perguntando, né? O professor, a prova vai ser uma semana aberta? Sim, uma semana inteira. Tá? Você pode ficar a semana inteira com ela na sua frente. Tá. Então, eu vou pegar essa função aqui, tá? E vou derivar em Q. Lembra? Tem que ser cruzada. Isso dá menos 1, né? Porque aqui só tem T. Então, isso aqui é zero. Derivada de menos Q em relação a Q é menos 1. Agora, eu vou derivar menos 1, né? Porque aqui eu tenho menos 1 quietinho. Eu vou pegar o menos 1 e vou derivar em T, né? Derivada cruzada. E isso dá zero. Portanto, nós temos uma equação que não é exata. Precisamos de um fator de integração. Aí, magicamente, o professor diz: mi de t igual a e na t é o fator de integração. Nós vamos calcular esse fator de integração hoje. Tá? Mas tirei do bolso esse mi de t igual a e de t. Então, se eu multiplico toda a minha integral por e de t, ou melhor, se eu multiplico toda a minha equação por e de t, agora eu vou verificar se ela é exata. Tá? Então, eu vou fazer essa derivada. Tá? Então, para isso, para verificar que ela é exata, eu vou pegar e vou derivar tudo isso aqui em Q. Então, dQ. Então, 4 cosseno de 2t menos Q e na t. Né? Bom, primeiro, dQ, 4 cosseno de 2t vezes e na t, isso aqui só depende de t, então isso aqui é zero. Menos a derivada em relação a q de q vezes e na t. Bom, o e na t é figurante, né? Ou seja, ele está multiplicando, então ele sai para fora. Ou seja, fica menos. Se eu for derivar isso aqui tudo é zero, porque aqui dentro tudo depende de t e eu estou derivando em q. Então, vai ficar menos o e na t, que é constante, sai para fora da derivada. A derivada de q em relação a q é 1. Então, é menos e na t. Beleza. Tá. Agora, eu vou ter que fazer a outra derivada, agora a derivada em relação a t, né? Então, eu vou pegar a outra função e vou derivar em relação a t. Então, venho aqui e derivo em relação a t. Então, vai ficar dt menos e na t. Bom, esse menos veio para fora, vai ficar como? Menos e na t, né? Porque a derivada de e na u é e na u, du, né? Meu u é t, derivada de t em relação a t1. Então, ó, quando eu multipliquei por um fator de integração, eu verifiquei que a minha integral que a minha equação diferencial é exata. Então, se a minha equação diferencial ela é exata, né? Nós temos que agora partir para a integração. E aqui sim a gente vai passar trabalho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou integrar em t. Então tá. Beleza, então vou integrar isso tudo em t. Bom, opa, tá polido. Então ficou o quê? Ficou 4e na t, cosseno de 2t dt, menos q e na t. Tá. Então, o nosso grande problema aqui é resolver essa integral aqui, né? Porque essa integral aqui, se a gente for lembrar da pré-aula, é aquilo que nós estávamos lá na pré-aula quebrando a cabeça. Então, agora nós vamos resolver ela bem bonitinho.
Então, é uma integral por partes. Então, lembrando a história do Liat, né? Isso é sempre importante a gente recordar. Por que que a gente escolheu, né, o Liat? Como ela é uma escala de precedência, o U é sempre quem antecede. Então, eu tenho um trigonométrico, que é o cosseno, e eu tenho um exponencial, que é o E na T. Então, dessa forma, né, quem precede é o T. Então, por isso que o meu cosseno de 2T é o meu U. E o meu dv é E na 2T. Ou melhor, E na T, né? Não tem 2T. Tá. Então, aplicando a fórmula da integral por partes, que é essa aqui, ficou E na T cosseno de 2T, ficou o U. O U é cosseno de 2T vezes o V, que é o E na T, menos, né? Menos, aqui ficou meu V, e aqui meu DU. Desta maneira, né? Nós temos isso aqui, né? Esse menos com este menos passa para cá, fica mais 2. Tá. Beleza. Então tá, então chegamos aqui. Tá, então agora nós temos que resolver essa integral aqui, né? Porque essa integral de seno de 2t também é uma integral por partes. Né? Então, se ela também é uma integral por partes, de novo, a mesma história do Liat. O seno se torna o meu U. A derivada do seno agora é 2 vezes o cosseno, é positivo. De novo, meu dv é E na T. O meu V vai ser E na T. Então, agora, aqui, eu vou escrever como integral por partes, né? Então, colocando cada coisinha no seu devido lugar. Né? O meu U é seno vezes... Aqui tá, esqueci de colocar o E na T, né? O E na T. Agora, menos, que é esse menos aqui. O que eu tenho? Eu tenho 2 cosseno de dt, então eu tenho 2 cosseno de dt, e o E na T, que é meu V, aqui. Então, coloquei todas as pecinhas, encaixei todas as pecinhas no seu devido lugar. Tá? Agora, então, nós vamos resolver a integral. Então, você vê, só está colocando as coisas no lugar. E aí vem aquela coisa, né? O nosso objetivo é calcular essa integral aqui. Mas esta integral aqui, ela aparece aqui, ó. Então, se eu pegar isso que está do meu lado direito e jogar para o meu lado esquerdo, eu vou conseguir isolar o meu problema, né? O meu x. Se fosse o meu x. Eu vou conseguir isolar meu x. Né? Isso é um problema que acontece quando eu tenho uma integral de exponencial com cosseno, com trigonométrico. Exponencial com trigonométrico é sempre esse trabalho. Então, elas são, é o mesmo problema. Eu posso passar isso para o meu lado esquerdo, e aí eu vou ter um x mais 4x. Um x mais 4x dá 5x. Então, uma integral mais 4 integrais dá 5 integrais. Então, como eu quero isolar, como o objetivo é calcular essa integral aqui, né, esse 5 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo todo mundo. Né? E aí, então, nós temos esse belíssimo resultado. Certo? Lá naquela questão da pré-aula, eu tinha botado seno, né? Eu queria ter botado cosseno. Mas, enfim, fizemos uma integral a mais. Lá. Então, aqui. Eu disse que ia passar trabalho, né, para resolver essa integral. E passamos trabalho, resolvemos essa integral. Tá? Então, esse é um problema que pode acontecer. Sempre quando eu tenho exponencial com trigonométrico, dá isso. Tá? Quem for trabalhar, quem tiver que trabalhar na vida aí com alguma disciplina que tenha Fourier, a famosa transformada de Fourier. Antes de chegar na transformada, né? A transformada, daí só já está pirado. Mas quando a gente tiver que trabalhar com a série de Fourier, isso aqui aparece bastante. A série de Fourier é algo que modela sinais periódicos, né? Bom, então tá. O professor vai beber um pouquinho.
Beleza. Então tá. O que nós integramos aqui até agora, né? Nós vamos retomar, porque foi uma integral tão power que a gente ficou assim, né, perdido na jogada. Então, o que acontece? Nós integramos apenas isso aqui. Será que o resto vai ser pior? Não, né? Eu já passo, né? Não vou ser tão carrasco assim. Então, fizemos essa integral aqui é Q na T. Né? Esse 4 saiu para fora, né? Nós não integramos com aquele 4. Né? Então, o que nós integramos? Nós integramos apenas isso aqui. Então, apenas isso aqui foi colocado aqui. Né? E aqui, ó, né? Essa integral de E na T é o nosso lindo e belo E na T. Botamos ali. Certo? Bom, então, fizemos a primeira integral da nossa equação diferencial. Agora temos a segunda integral. Será que vamos ter outra coisa horrorosa desse tipo? Nós integramos a recém essa parte aqui. Agora nós vamos ter que pegar, né, essa parte aqui. E agora, José? Se for integrar isso aqui em dq, né, vai ficar quanto? Vai ficar menos e na t dq. Bom, é uma integral em q, mas a minha expressão é em t. Então não faz diferença nenhuma. Então vai ficar q e na t. E aí nós vemos o seguinte, né? Aquilo que nós temos da integral quando nós estamos trabalhando com equações exatas. Aquilo que eu falava semana passada, nós temos a compatibilização. Nós vamos agrupar as coisas, nós não vamos somar, né? Então a gente repara que esta parcela, ela já aparecia na integral anterior, tá? Ela não vai contar duas vezes, ela vai contar apenas uma vez. Então na solução final, ela conta apenas uma vez. Certo? Ela vai me contar apenas uma vez e ela está contada aqui apenas uma vez. Tá? Porque isso não é uma soma. Tá. Bom, então para finalizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o quê? Porque lá adiante, quando nós formos trabalhar com o assunto, especificamente da aula de hoje, que são as equações diferenciais lineares de primeira ordem, esse Q ele vai aparecer isoladinho, vai aparecer bonitinho, bem isoladinho. Então, o que acontece para nós isolarmos esse Q? Pois bem, eu só tem Q aqui, né? Porque aqui não tem Q nenhum. Então, só tem esse Q aqui. Então, eu passo esse Q para o meu lado direito e passo o meu C para o lado esquerdo. Então, já estou dando uma dica, né? O Q está sendo multiplicado pelo E na T. Então, esse E na T passa dividindo. Mas passa dividindo todo mundo. Ele não passa dividindo só o C. Ele passa tem que dividir todo mundo. Agora, se eu tenho... Né, e aqui nós temos que lembrar. Se eu tenho 1 sobre... Vou botar de vermelho, né? Isso tem que chamar bastante atenção. Né? Se eu tenho... essa caneta. Se eu tenho 1 sobre... Tá, vai assim. 1 sobre E na T. Isso aqui é E na menos T. Né? Da onde que sai isso aqui? Da vida, né? Se eu tenho uma exponencial, né? Se eu tenho, sei lá, 2 na quinta, isso aqui é como se fosse 2 na menos 5. Expoente negativo. Então, da historinha do expoente negativo, nós temos o seguinte, que esse E na T, 1 sobre E na T, é E na menos T. Então, vai ficar C vezes E na menos T aqui. E aqui o professor cometeu... Ah, não, o professor não cometeu nenhum erro. Por que não tem mais E na T aqui? Por que será? Por que será? Né? Vamos ver o seguinte. Né? Por que será? Essas propriedades são sempre importantes a gente ressaltar. Vai ficar E na menos T vezes C. Mais 4/5 E na menos T vezes E na T cosseno de 2T. Mais 8/5 E na menos T, E na T,
seno de 2t. Certo? Então, o que acontece? Se eu tenho e na menos t vezes e na t, vai ficar e na menos t mais t e na zero. Isso aqui dá 1. Então, isso aqui é 1. Então, por isso, vai ficar e na menos t mais 4/5 mais 8/5 seno de 2t. Onde é que está a constante de integração? A constante está aqui. Certo? Bom, eu boto assim o Q isolado, porque daqui a pouco nós vamos estar para resolver esse problema calculando o fator de integração direitinho, e da forma como eu quero apresentar para vocês, isso já vai sair pronto. A gente não vai precisar fazer todo esse algebrismo, ele já vai sair pronto, certo? Porque tudo já vai sair pronto, a gente vai fazer isso bem mais rápido que a gente fez agora. Tá bem mesmo. Certo? Bom, então nós vamos agora entrar nesse assunto num assunto que vai nos levar até o final do semestre, que são as equações diferenciais lineares. Esse assunto, equações diferenciais lineares, ele vai agora conosco até o fim. E hoje a gente começa a falar da primeira ordem. Nós já falamos de equações diferenciais de primeira ordem, mas nós estamos botando tudo dentro, botando até o que não é não linear. Muitos daqueles problemas lá, muitos não, alguns daqueles problemas que nós resolvíamos com exponenciais não eram lineares. A maioria era, tá? Aquelas coisas de radiação, temperatura, população, aquilo tudo é lindamente linear. Mas tinha algumas coisas que não. Mas o que é linear, professor? Essa equação é linear. Ah, mas você está dando um exemplo para responder uma pergunta bem ampla. Sim, e isso não é certo. Então, nós vamos ter que saber o que é uma coisa linear. Tá? Então, uma equação ela é dita linear, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é dita linear se ela pode ser escrita nesse formato. Ou seja, eu tenho uma função em x vezes a derivada mais uma função em x vezes y. Igual a uma função em x. Então, essa função aqui só tem x. Tá? Então, y é a minha variável de interesse, por exemplo, o Q era a minha variável de interesse, e o x era a minha variável independente. Certo? Então, repara, aqui só vai ter x. Aqui tu vai ter uma mescla de x e y. E aqui só vai ter x. E, claro, a minha derivada vai estar aqui, né? Essa é uma definição, tá certo, está correta, mas a gente pode olhar para uma definição de linearidade muito mais ampla. E aqui eu vou filosofar sobre linearidade, porque isso vai nos ajudar no futuro da disciplina. Tá? Se a gente não tiver bem claro o que é a linearidade na sua essência, né? Lá adiante, quando eu for apresentar alguns resultados para vocês, né? Vocês talvez vão ter que engolir a seco. Né? Aí eu posso chegar lá e dizer, da linearidade é isso. Então, mas o que é essa linearidade? A grosso modo, lá para a geometria analítica, álgebra linear, isso me fez até pensar em abordar algumas coisas sobre esse assunto lá, que isso é bem de lá, é que tudo que é dito linear pode ser escrito na forma ax igual a b. Sempre. Isso é um fato consumado. Eu vou botar na forma ax igual a b. Essa coisa aqui, né? Essa equação diferencial, pode ficar na forma x mais b? Pode. Então, o meu ax, eu vou ter uma matriz A de coeficientes, né? Coeficiente em x, né? Coeficiente da derivada, coeficiente só do y, né? Vezes o meu vetor de incógnitas. As minhas incógnitas são os y. A derivada em y e y. Pode ser escrito dessa forma. Uma outra forma é usando o que a gente chama de operador linear.
que é um operador linear? Vocês já estão cansados de trabalhar com operadores lineares, mas nunca disseram isso para vocês dessa forma explícita. A derivada é um operador linear. A integral é um operador linear. E agora eu vou definir um operador linear L. A derivada, eu chamo a derivada pela letra D. Eu chamo a integral por esse S estilizado. Eu vou criar um operador linear L. Certo? Daqui a uns dias nós vamos estar falando de um outro operador linear bem importante, chamado transformada de Laplace. Tá? Mas vamos com calma. Então, eu defini o operador linear L. Esse operador linear L ponto, ele é definido dessa forma, que é aquilo que eu falei, que era uma equação linear. Então, quando eu ponho um ponto, o que eu quero colocar? Se eu colocar aqui dentro, né, um triângulo, é um triângulo. Se eu colocar no lugar do ponto, sei lá, uma bolinha, se eu botar aqui, vem junto. Certo? Então, no ponto, vai qualquer coisa. Então, se eu coloco no ponto o y, se eu ponho no ponto z, enfim, esse ponto, ele absorve algo e joga. Tá? É como se fosse uma função. Uma função, ela pega um número e joga no outro número. Um operador, ele pega uma função e transforma em outra função. É isso que faz um operador linear. Um operador, né? Um operador linear faz a mesma coisa. Ele pega uma função e transforma em outra função. E aqui está o nosso operador. Nosso operador é definido por essa forma. Então, se eu pego L de y, eu tenho essa resposta. Eu pego L de um triângulo, eu tenho essa resposta. Tá? O operador, ele é dito linear, tá? Se, então, um operador ele é dito linear se ele satisfaz duas condições. A primeira condição é a soma. Ou seja, o L, se eu entro com uma soma, eu tenho a soma de operadores. Lembra quando eu dizia, se eu tenho a integral da soma, eu tenho a soma das integrais? Se eu tenho a derivada da soma, eu tenho a soma das derivadas? Vocês já estão carecas de saber disso. Carecas não, né? Já estão cansados de saber disso. Né? O professor já está de cabelo branco de ter falado isso para vocês sem ter dito que era linearidade. E a outra propriedade é que se eu pegar um número, um escalar, x, e multiplicar a minha entrada, eu vou ter alfa, pegar o alfa Lx. É o que acontece com a derivada, né? Nós já fizemos isso lá anteriormente. Né? Se eu tenho um número que multiplica, esse número sai para fora da derivada. Né? Então, agora só nós estamos ampliando. Isso acontece com a integral também. A integral também acontece isso. Então, a integral é um operador linear. A derivada é um operador linear. Tá? Então, o exemplo geral são as derivadas e as integrais. Né? Como a gente está vendo aqui, a derivada é integral. A derivada, por exemplo, vocês já viram isso. Tá. Então, por exemplo, se eu for fazer essa derivada aqui, você vai ter a derivada. Né? Você tem... Aqui era para ser a derivada de x ao... Aqui, o professor vai arrumar. É para ser a derivada de x ao quadrado mais a derivada de x ao cubo. Né? Ou seja, você tem a derivada da soma, vai ter a soma das derivadas. Então, da mesma forma, nós vamos trabalhar quando nós temos um operador, o nosso operador linear em questão. Então, nós vamos estar trabalhando com a nossa equação diferencial, que vai ter a forma desse operador linear. Então, se eu entrar com x mais y, né,
Então, no lugar do pontinho, eu vou colocar x mais y. Como a derivada, né? Ela pode distribuir, vai ficar derivada de x, derivada de y. Tá? E aí eu vou poder escrever de forma separada, né? Então, vai ficar A1 de x, A1 derivada de x em relação a x, derivada de y em relação a y, né? A0 vezes x, A0 vezes y. E aí eu vou ter separado, né? O meu operador em x e o meu operador em y. Tá? Então, vou ter separado meu operador em x e meu operador em y. E aí nós vamos ter o seguinte, claramente nós enxergamos que se eu entro com uma soma nesse operador, se eu entro com uma soma nesse operador, eu vou ter a soma dos operadores. Ou seja, claramente eu consigo quebrar essa soma dessa forma. Certo? E aí eu deixo aqui como exercício, eu não vou deduzir isso, né? Mas se você pegar esse operador linear, né? E trabalhar com o alfa, sendo o alfa um número real, você vai chegar a essa conclusão, que o alfa é um L de x. Né? Você vai chegar à conclusão da seguinte situação. Né? A resposta vai ser, você faz as continhas, vai chegar que o alfa é A1 de x, dxão, né? Dxão. Vai chegar nessa conclusão aqui, ou seja, o alfa ele vai estar isolado, ou seja, ele vai multiplicar todo mundo. Certo? É um exercício para vocês verificarem toda essa teoria que eu passei aqui para vocês. Né? Mas a linearidade, essencialmente, ela é uma propriedade que nós vamos se valer bastante nessa disciplina. Tá? Então, ela preserva a soma e ela preserva a multiplicação por escalar. Tá? Então, o nosso modelo de equação diferencial ele vai ser dado por essa forma. Essa é a forma dele. E essa forma ela é um operador linear que satisfaz essas duas propriedades, certo? No decorrer da disciplina, tá, nós vamos depois passar para as equações de ordem superior, lineares. Isso é importante para enxergar os tipos de soluções. Né? Você vai ver que, por exemplo, se eu tenho uma equação de segunda ordem, eu tenho duas soluções. Né? Cada solução separada pode ser uma solução e a solução conjunta. Bom, isso é assunto para mais adiante. Tá? Bom, estamos encerrando então a nossa primeira live. Na volta, então, vou voltar, então, quando nós vamos começar a falar de fator de integração, de como achar esse fator de integração e fazer alguns exercícios sobre isso. 8h20. Ô, professor. Vale? Poderia disponibilizar o material da aula de hoje no Moodle, por favor? Ah, tá. Pode deixar, Bruno. Pode deixar que eu já disponibilizo. Eu não tinha me esquecido, tá? De nada. Já faço isso. E, quero deixar... Vão chegar alguns momentos em que eu vou dizer assim, pessoal, isso é para quem tiver interesse, tá? Mas eu vou... A apresentação, o material, vai ter as deduções, mas eu não... Vai ter algumas deduções, vai ter alguns detalhamentos, que eu não vou me deter neles, tá? Mas eu vou deixar assim, para curiosos. Então, vai ter momentos que vai ter, tipo, para curiosos e curiosos que vão atrás, né? Então, e eu vou só dar uma tapeada em cima e tocar o barco. Tá? Porque são deduções, né? Algumas deduções que eu acho importante quando a gente apresenta uma dedução, pelo menos mostrar que ela existe, que não está se jogando algo goela abaixo. Tá? Né? O cálculo realmente é muita coisa, a grande maioria é goela abaixo, porque ela tem toda uma teoria bem pesada por trás dele que não cabe a
a fazer isso no curso de engenharia. Nenhum lugar faz isso, tá? Nenhuma cadeira de cálculo, seja na FTech ou em qualquer outro lugar. Na USP também, tá? Não se faz. Então, mas aqui tem algumas coisas que a gente pode sim dizer, isso vem daqui, isso vem dali, em vez de jogar a coisa goela abaixo. Tá? Mas aí, para ficar no meio termo, eu digo assim, quem é curioso, vai atrás. Bom, então tá. Nossa, o Ibope hoje está... enfim. Então, beleza. Então, nosso objeto de estudo é a equação diferencial linear de primeira ordem e começamos, então, literalmente a trabalhar com ela aqui. Vimos o que é linearidade, né? Isso aqui, então, é um operador linear. Então, vai se comportar como operador linear e isso vai facilitar, agora não tanto a nossa vida, só para justificar, mas lá adiante, a linearidade vai facilitar a nossa vida. Principalmente no começo do grau B, né? Isso vai facilitar muito a nossa vida. Tá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, né? Para qualquer x tal que A1 é diferente de zero, né? É possível, então, dividir tudo por A1. Por que eu falo isso? Porque nem sempre o meu y' vai estar sozinho. O meu y', às vezes, vai estar acompanhado de alguém. Pode ser um x ao quadrado, né? x 2.525. Pode estar aqui. Então, se alguém está acompanhando o y', então esse alguém divide todo mundo. Para que isso? Para que eu fique apenas com essa equação. Porque essa equação aqui, ela é mais simples, né? Ela está mais simples. Bom, então, esse meu p de x, né? Ou seja, eu vou ter 1 vezes y' mais um p de x, uma função de x vezes y, vezes f de xy. Então, aquela história, se o meu y' ele vai estar sendo multiplicado, né, por alguém, né? Então ele divide todo mundo. Por exemplo, aqui, né? Aqui ele não tá sendo multiplicado por ninguém, né? Na verdade, está sendo multiplicado por 1. Mas se tivesse um 2 aqui na frente, esse 2 dividiria todo mundo, tá? Nós vimos que essa equação diferencial ela necessita de um fator de integração, né? Então, agora nós vamos perseguir esse fator de integração. Como nós vamos obter esse fator de integração? Então, assim, de forma geral, né, para obter um fator de integração, eu vou ter que escrever a nossa equação diferencial, né? Escrever nesse formato aqui, né, que é o nosso formato m de xy, né, dy mais n de xy dx igual a zero. Então, nós vamos ter que escrever nesse formato. Então, para reescrever essa equação nesse formato, o que a gente faz? Multiplica os dois lados por dx, tá? E aí, na hora de multiplicar os dois lados por dx, então, se eu multipliquei os dois lados por dx, a gente fez isso no começo, né? Então, dx corta dx, sobrou dy. Aí vai ficar, né? Vai ficar dy mais p de xy dx igual a f de x dx. Então, esse f de x dx passou para o outro lado. Aí ficou p de x vezes y, né? Menos f de x, tudo isso vezes dx igual a zero. É o que nós temos aqui. Então, isso aqui, essa equação diferencial aqui, ela foi reescrita, né? Ou seja, essa equação diferencial corresponde a essa equação diferencial. Tá. Se eu for verificar que ela é exata, claramente ela não é exata. Tá? Claramente ela não é exata, porque se eu derivo o 1 em relação a x, isso vai ser zero. Se eu derivo isso aqui em relação a y, vai me resultar apenas no p de x. Então, né, aí aqui eu vou deixar para os curiosos. Né? Eu não vou ficar muito, não vou detalhar muito os processos. Então, se nós queremos que uma função mi de x seja fator de integração, né? Então eu vou supor, então,
essa equação vai ser exata se eu tiver um mi de x, que é fator de integração. Então, se eu multiplicar esse mi de x por toda a equação diferencial for multiplicada por mi de x, né, da verificação de que ela é exata, nós conseguimos tirar essa equação diferencial, né? dmi dx igual a mi p de x. Isolando mi de x, né, todo esse processo que eu não vou entrar nos detalhes, nós vamos tirar uma fórmula para calcular o fator de integração. E essa fórmula para calcular o fator de integração é essa. Então, o fator de integração de uma equação diferencial linear de primeira ordem é dada por essa expressão aqui. O meu fator de integração é um exponencial elevado a uma integral. Olha só que coisa linda. Não é? Então, nosso fator de integração é dado por essa forma. Tá. Então, quando nós temos uma equação diferencial desse tipo, o nosso fator de integração é esse. Tá. Mas agora vamos fazer o seguinte. Se esse aqui é o meu fator de integração, eu vou multiplicar toda a minha equação diferencial por esse fator de integração. Multiplicando toda a equação diferencial pelo meu fator de integração, eu vou verificar que isto aqui nada mais é do que a regra do produto das derivadas. Olha só que coisa mais linda. Né? Então, isso aqui eu posso trocar, né, por essa expressão aqui. Em vez de colocar mi de x, y', tarará, tarará, eu posso colocar, né, apenas essa expressão aqui com essa derivada. Né? Fica para os curiosos verificarem os detalhes. Né? Então, dessa maneira, né, eu posso reescrever essa parte aqui que está em vermelho por essa parte aqui, né? Então, eu tiro isso aqui e coloco isso aqui. Tá? E aí, eu tenho o seguinte. Né? Aqui tem muita informação. Aqui vamos dar uma diminuída. Vamos dar... Ah, tá. Aqui eu estou abrindo a regra do produto. Né? Aqui eu estou só... Às vezes eu perco muito tempo falando a mesma coisa. Tá, esse slide aqui... Esse slide aqui eu não sei para que eu botei. Tá. Então, mas a ideia é o seguinte, né? Você faz a multiplicação. Eu estou parado aqui entendendo por que eu botei esses slides, mas tudo bem. Eu fiz eles todos. Tá. Então tá. Aqui eu estou filosofando sobre a derivada, sobre a regra do produto, mas enfim, aonde eu quero chegar? Tá? Então aqui depois vocês deem uma olhada nessa parte aqui para quem tiver interesse, mas aonde eu quero chegar? Que quando eu escrevo isso aqui como a derivada do produto, eu posso pegar esse meu dx e jogar para o outro lado, e aí eu tenho isso aqui. Dessa forma, eu vou chegar a uma resolução bem simples. Né? Eu vou chegar a essa resolução aqui. Ou seja, o que acontece? O que acontece? Quando eu chego aqui no final, eu tenho o quê? Que o meu y está isolado. Né? Então, eu multipliquei pelo fator de integração, escrevi como regra do produto,
passei o dx para o outro lado, integrei os dois lados. Quando eu integro os dois lados, eu vou ter o meio de x vezes y. Tá? Eu quero só o y. Quando eu quero só o y, eu passo o meio de x para o outro lado. Dessa forma, para nós resolvermos uma equação diferencial de primeira ordem linear, nós vamos seguir apenas dois passos. Primeiro, encontrar o fator de integração. Segundo, né, resolver a equação, ou seja, a solução. E a solução vai ser dada por essa integral aqui. Então, esse é o caminho. Agora, então, nós vamos começar a fazer exemplos, e esse é o caminho que vai aparecer. Vamos ter que descobrir o fator de integração. Depois que a gente descobrir o fator de integração, nós vamos, então, fazer a solução que vai ser dada desta forma aqui. Certo? Então, tá. Por exemplo, se nós tínhamos essa equação diferencial aqui lá no começo da aula. Primeira coisa, fator de integração. Quem é o fator de integração? O fator de integração vai ser μ e na integral de pt dt. Quem é esse p? Quem é essa minha função p? Essa função p é quem está acompanhando o q. Porque eu vou ter o q' mais p de t vezes q igual a uma f de t. Colocando na linguagem da minha equação. Então, o meu p é quem acompanha o q. Quem é que acompanha o q? É 1. Então, o meu p de t é 1. Desta forma, se o meu p de t é 1, quem vai ser meu fator de integração? Vai ser μ de t igual a e elevado à integral de 1 dt. Quanto é a integral de 1 dt? É o próprio t. Tá? Então, a integral de 1 dt é o próprio t. Então, esse aqui é o fator de integração. Lembra que lá no começo eu dizia, o fator de integração é μ de t igual a e na t. É isso. Como é que eu obtive ele? Desta maneira. Peguei esse valor que estava aqui, que é o 1, coloquei aqui, cheguei ao e de t. Tá? Agora, eu vou partir para a solução. Depois que eu descobrir quem é o e de t, eu vou partir para a solução. Então, no nosso caso, eu vou estar considerando o μ de t, o f de t. E aí, quem é o meu f de t? Esse aqui é meu f de t. Esse aqui é meu μ de t. Então, eu vim aqui e coloquei todo mundo, né? Então, aqui meu μ de t e meu f de t. E aí você vai ver o seguinte, tá, mas isso aqui não é a integral que a gente calculou lá no começo da aula? É a integral que a gente calculou no começo da aula. Vê? Ela aparece de volta. Então, eu coloquei tudo no seu devido lugar, né? Coloquei tudo no seu devido lugar. A partir dessa fórmula aqui, que a gente deduziu ela lá na frente, né? Uma tapeada na dedução, mas a dedução está bem detalhada no slide. Tá? E aí, então, o que aconteceu? Eu fiquei com 4 sobre e na t, a integral de e na t cosseno de 2t. Aquilo que nós tínhamos lá no começo. Lembra que eu dizia que quando eu resolvo essa integral, né, com uma equação diferencial linear de primeira ordem, o q já ficava isolado. Então, o que acontece aqui? Meu q já vai ficar isolado. Tá? Então, essa integral nós já resolvemos ela, já fizemos isso no começo da aula. E aí, então, no lugar, né, da integral, eu coloquei quanto ela é, né? Essa integral a gente resolveu no começo da aula. E aí, então, nós temos, então, o finalmente, né? Eu tenho o 4 que multiplica todo mundo. Ah, professor, mas o 4 multiplica o C? Sim, multiplica o C. Então, aí você pode colocar, sei lá, uma letra K aqui. Esse K é igual a 4C. Tanto faz, se você quiser deixar o C, também não tem problema. E aí, o que acontece, né? Esse 1 sobre E na T é E na menos T. E aí ficou, então, E na menos T. Por isso que ficou esse E na menos T. E aí, dessa forma, nós vamos ficar como?
E na menos t vezes E na t é 1. E na menos t vezes E na t é 1. E C vezes E na menos t, aí vai ficar C vezes E na menos t. Certo? Se nós formos lá ver o resultado que nós obtivemos anteriormente, deixa eu ver aqui. Tá aqui, né? Ó, o que nós tínhamos visto? Tínhamos observado esse resultado aqui, né? Que é o mesmo resultado, né? Se eu botar um do lado do outro, nós vamos ter a mesma coisa. Vamos levar para lá. Aqui. Se eu botar um do lado do outro, ó, só que lá nós só mudou um pouquinho a ordem das coisas, mas temos a mesma coisa, certo? Você nota, aqui é muito mais simples, né? Olha só que, claro, né? A gente já sabia resolver essa integral, mas ficou muito mais simples. A gente já tinha o fator de integração, não precisa testar se é exata ou não, não precisa escrever na forma que é exata, e se aplicou, então, diretamente a essa fórmula aqui. Determinou o fator de integração, se aplicou a fórmula e resolveu a integral. Sem nenhum mistério. Né? Vamos fazer um outro exemplo. Um exemplo mais prático. Professor, na tela anterior, eu acho que na anterior, não, aquela que tu estava explicando ali, não sei se é que tu passou para frente e para trás, eu acho que é assim mesmo. Tem alguma diferença de cálculo se a gente pegar lá em cima, no início, e já cortar aquele E sobre T? E deixe... entendi. Já cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim? Não dá. Você está pensando em fazer isso aqui? Sim, porque se for fazer a multiplicação, né? E aí eu pego e largo ele... Não dá para fazer. C. Não dá para fazer. Não dá porque, primeiro, o meu E na T aqui, ele está sendo dominado pelo E na T aqui, pelo DT. Então, tu não pode fazer isso. E na... tá certo. Enquanto eu não tirar ele dali... E aqui eu sei que é tentador tu pegar esse mid T aqui e simplificar com esse mid T aqui, né? Eu sei que é tentador, mas não dá para fazer isso, tá? Porque ele não é a mesma coisa, né? Ele está influenciado pelo DT, então ele tem que primeiro resolver a integral. Primeiro tu resolve a integral e depois divide. É tentador, mas não dá, tá? Não dá. Tá certo. Bom, então vamos começar a resolver alguns probleminhas, né? Mais práticos. Não tantas teorias malucas. Uns probleminhas. Então tá. Achar a solução particular dessa equação diferencial. Tá. Primeira pergunta. Quem é o P de T? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Por que eu sei que ela é uma equação diferencial linear de primeira ordem? Porque ela pode ficar nesse formato aqui. Né? Ou seja, o meu y' está sozinho, ou se tivesse sozinho, ele estaria acompanhado ou por um x, ou um x ao quadrado, ou por um número. Não, ele só está sozinho. Aqui eu tenho uma função em x, e aqui eu tenho uma função em x. Então, é uma equação diferencial de primeira ordem. O meu p de x é 2x. Então, a primeira coisa a ser feita é o fator de integração. Então, se o meu p de x é 2x, né, o que acontece? Eu vou calcular o fator de integração dessa forma. Né? Tá. Então, o meu fator de integração vai ser e na integral de 2x dx. Então, vai ficar e na 2 integral de x dx. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, sobrou e na x ao quadrado. Professor, não tem uma constante de integração? Tem uma constante de integração, mas nós não vamos colocar essa constante de integração para não nos comprometermos mais, não termos mais dificuldade. Certo? Então, simples assim. Tá? E daí nós vamos ter o nosso fator de integração, que até semana passada era um grande mistério da humanidade,
Mas agora, né, vimos como ele é. Tá. Muito bom. Se nós já temos o fator de integração, agora nós vamos ter a solução. Então, como vai ficar a nossa solução? Eu multiplico todo mundo por meio de t e a minha solução é essa. O meu fator de integração é... Vamos escrever aqui como vai ficar essa minha solução. Y de x vai ficar 1 sobre e na x ao quadrado vezes a integral de e na x ao quadrado vezes a f de x. Minha f de x é próprio x, né? Ou seja, esse f de x aqui é esse x aqui. Tá? Dx mais c. Certo? Né? Ou seja, é isso aqui. Vamos ver. É bem mais simples do que... Acho que nós chegamos a, acho que até resolver esse problema aqui semana passada. Né? Com um fator de integração que caiu do céu. Mas ele é bem simples, é bem mais rápido, claro, porque nós já isolamos tudo de forma geral anteriormente, né? Então, o meu f de x, esse x que se encontra aqui, é esse x aqui da equação. Tá. Beleza. Então, como é que eu vou resolver essa integral aqui? Nossa, essa integral aqui, ela tem uma cara de integral por partes, assim, que você pega, ela, tá, tem que resolver aquela integral ali dentro. X e na x2 dx. Ela tem uma baita de uma cara de integral por partes, mas não é uma integral por partes. Como assim? Antes de nós sairmos jogando integral por partes, a gente tem que olhar o seguinte. Esse meu x, esse meu expoente, vou chamar de u. O meu du vai ser 2x. Então, quando eu olhei para o expoente, eu vejo que a derivada do meu expoente é 2x. Né? E eu tenho um x aqui. Então, se eu simplesmente multiplicar por 2 e 1/2 lá fora, e eu reorganizar as coisas, e na x2 vezes 2x dx, o que vai acontecer? Vai ficar com e na u. E tudo isso aqui, 2x dx, corresponde ao meu du. E aí, então, a integral de e na u é e na u. Mas o meu u é x ao quadrado, é x ao quadrado. Então, por mais que essa integral tenha uma cara de integral por partes, se você for fazer integral por partes, você talvez vai se complicar bem mais. Então, sempre dá uma olhadinha. Quando aparece um x e elevado a alguma coisa, dá uma investigada no expoente. Pode ser que você não precise fazer por partes. Tá? E lembrando lá que eu dizia no cálculo 2, a integral por partes é uma integral que surge quando a integral por substituição falha, né? Então, resolvendo a integral aqui, claro, aqui faltou a constante de integração, que ela já apareceu aqui. Quando eu resolvi essa integral aqui, eu fiquei com 1 sobre e na x mais c. Beleza, sem nenhum mistério. E aí, então, nós temos e na menos x ao quadrado vezes e na x ao quadrado. O que aconteceu com isso? Ficou e na zero, né? Eu fiquei com e na menos x ao quadrado vezes e na x ao quadrado. Isso aqui ficou e na menos x mais x e na zero. E na zero é 1. E da mesma maneira, se e na menos x multiplicou c, nós tivemos isso aqui. Certo? Bom, esta aqui é a nossa solução geral. Né? Tá. Mas nós queremos a solução particular. Né? Quando eu tenho uma solução geral, eu tenho uma infinidade de curvas. Né? Dá uma olhada nessas curvas. Né? Não sei como é que estão essas curvas. Vamos dar uma olhada nessas curvas. Vamos botar aqui o meu GeoGebra.
Então, vamos dar uma olhada nessas curvas. Por exemplo, eu tinha y igual a 1 meio, né? Mais c. Bom, vamos botar 1 primeiro, né? Vezes z na menos x ao quadrado. Tá? Então, tá aqui. Essa é uma solução. Ela tem uma carinha de gaussiana, né? Por causa desse e na menos x ao quadrado, né? Então, essa carinha de gaussiana. Se eu colocar... vou fazer outra curva. Como é uma solução geral, eu vou sortear valores para C. Qual valor eu vou sortear para C? Vamos botar, sei lá, menos 2 aqui. E na menos x ao quadrado. Ó, fiz um menos 2. Se eu fizer para 3, por exemplo. 1 meio mais 3 e na menos x ao quadrado. Né? E assim por diante, né? Ou seja, eu vou ter uma infinidade de curvas nesse formato. Vou fazer só mais uma aqui. Tá? Então, isso aqui é a nossa solução geral, né? A nossa solução onde eu tenho uma família de curvas, né? Uma família de curvas. Então, isso aqui a gente está falando já desde da primeira semana. Tem uma família de curvas. Poderia aqui ficar o dia todo colocando curvas nesse formato, só mudando o C. Então, vou botar isso aqui lá. Né? Então, nós temos o seguinte. Vou voltar lá para o PowerPoint. Eu estou com tanta coisa aberta aqui. Tá? Então, achamos a nossa solução geral. Tá, vamos fazer uma coisa. Vou deixar aqui depois já no documento final. A nossa solução geral era y igual a 1 meio mais c de e na menos x ao quadrado. Okay. Beleza. Então, mas nós queremos uma solução particular. Né? Se eu quero uma solução particular, eu vou pegar a condição que foi me dada. A condição que foi me dada foi essa. O y de 0 é igual a menos 3. Ou seja, quando x for 0, o meu y vai valer menos 3. Então, quando o meu y for menos 3, o x é 0. Né? Ou seja, 0 não tem nem sinal. Então, dessa maneira, e na 0 é 1. Né? Então, meu c vai ficar isoladinho. E o meu 1 meio passa para o outro lado. Passa a continha, ficou menos 7 meios. Então, minha solução particular é menos 7 meios. Então, vamos lá e fazer esse gráfico. Tá? A minha solução particular vai ser menos 7 meios. Menos 7 meios. Aqui, então, essa curva é a curva da solução particular, né? A solução final do meu problema, dada a condição. O problema estava dizendo o seguinte, que para x, né, a condição inicial dizia que para y igual a 0, então, a condição que nós tínhamos, né, era que para y igual a 0, né, olha, para x igual a 0, meu y era menos 3, ou seja, quando x é 0, o y é igual a menos 3. Essa era a condição. Então, se a gente olhar aqui para quando x é 0, né, o x é 0, o meu y vale menos 3. Certo? Tudo fecha. Então, a condição está mais que satisfeita. Bom, então tá. Então vamos voltar lá para o PowerPoint. Bom, então vamos voltar para essa situação aqui, né? Um terceiro exemplo. Nesse exemplo aqui, o y', ele está acompanhado. O y' tem um acompanhante, né? Que é o x mais 1.
O que eu vou fazer com esse x mais 1? Eu vou dividir tudo por x mais 1. Lembra lá que eu apresentei, né? Eu dizia assim, A1 de x, y' mais A0 de x igual a f de x. Aí, se eu tenho para x diferente, né, para x tal que A1 de x seja diferente de zero, eu posso fazer uma divisão. Então, se eu dividir todo mundo por A1 de x, eu vou ficar com y' mais uma p de x, vezes y, né? Eu tenho y ali, igual a uma outra f, né? Vou botar uma f grande. Certo? É o que aconteceu aqui, né? O meu x mais 1 dividiu toda a minha equação. Né? Quando ele dividiu toda a minha equação, ele deixou o y' isoladinho, sozinho. E aí eu fiquei com 1 sobre x mais 1 igual a ln sobre x mais 1. Então, o que aconteceu aqui? Isso aqui é agora a minha p de x e isso aqui é a minha f de x. Certo? Então, isso que nós temos aqui. Estão perguntando, sim, se está multiplicando isso. Se está multiplicando, passa dividindo para cortar. E se está dividindo, passa multiplicando para cortar. Né? Isso, exatamente, é uma simplificação. Eu estou deixando o y' isolado. Tá? Para ficar nesse formato aqui mais simples, para a gente saber quem é o meu P na hora para calcular a fator de integração e quem é a minha F na hora de encontrar a solução. Então, temos que descobrir quem é o fator de integração. Então, a nossa fórmula do fator de integração é essa. O meu P é 1 sobre x. Né? Meu P é 1 sobre x. Então, 1 sobre x. Então, a minha integral, meu fator de integração é esse. Vamos escrever isso. Né? Então, o meu mi... Professor, Olha. desculpa atrapalhar. É que eu me confundi uma coisa aqui, que tem... Lá em cima nós temos o x mais 1, multiplicando o y' mais y. Isso. E ali embaixo nós brotou um y' mais. Ah, tá. Isso aqui foi um lapso do professor. Bom lembrar. Bom lembrar. Bom lembrar, porque... Bom lembrar. Sempre tem que lembrar vocês que a última vez que eu dei essa disciplina foi em 17/2. E eu não tinha esse material. Ou seja, esse material é todo novo. Tudo vai ter bastante, né? Vai ter mais erro, vai ter coisas que eu ainda não testei, enfim. Vai dizer isso aí para ver se a gente está atento, né? Exatamente. Não, eu digo mesmo, eu errei mesmo. Tem uns que dizem, não, eu estou vendo, seu aluno está... Não, eu errei mesmo. Tá? Beleza. De bola, valeu. Tá, então assim, a ideia aqui era botar isso aqui como... Porque quando eu mexo no equation, a animação dele some. Eu nunca entendi por que ele faz isso. Tá, voltamos. Tá. Eu estou compartilhando com vocês alguma coisa? Eu só estou vendo a tua câmera. Tá, então agora sim. Agora foi. Tá. Porque eu abria o PowerPoint e não via nada. Eu não conseguia ver as ferramentas que eu tenho, né? Tipo uma caneta, por exemplo. Tá, então rapidinho antes que esgote o nosso tempo. Então, meu mi de x vai ser e na integral de 1 sobre x mais 1 dx. Tá, essa minha integral aqui, ela é uma integral, né, ou seja, dx de x mais 1. Então, essa minha integral aqui, ela é uma du sobre u. Se você botar, você consegue botar ali nesse formato. O meu u é x mais 1, o meu du é dx, ou seja, é uma substituição bem simples.
E a minha integral de du sobre u é ln de x mais 1. Né? Não vou usar o módulo, vou usar só ln de x mais 1. Então, eu vou ficar com e na ln de x mais 1. Tá. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos uma carta na manga. E você vai dizer assim, mas eu tenho um exponencial e eu tenho um logaritmo, tudo junto. Então, pois é. Nós vamos usar essa propriedade carta na manga aqui. O que essa propriedade diz? Se eu tenho um exponencial elevado a um logaritmo de mesma base de um número, ou seja, e elevado a um ln, o resultado dessa potência é o próprio a. É esse valor aqui. Esse resultado, né, acho que a gente já usou ele aqui na disciplina, é o que vai permitir com que a gente possa ter o nosso fator de integração apenas o x mais 1. Certo? Bom, dessa maneira, por essa propriedade aqui, quando eu cheguei aqui, né, eu tenho e na ln de x mais 1. Desta propriedade, eu concluí que o meu fator de integração é x mais 1. Certo? Então tá, gente. Nós estamos terminando a nossa segunda live e eu deixo para vocês agora terminar de resolver a integral, calcular a solução. Colocar, né, as suas pecinhas no seu devido lugar, né, e resolver essa integral. Será que ela vai ser uma coisa muito difícil? Tentem verificar isso agora no intervalo, que na volta a gente responde as dúvidas. Beleza? Hora de printar é agora. Printem, fale. Não, só com relação à tabela das notas do grau A lá, eu não estou conseguindo ver meu nome lá, não sei se eu não estou... Você é o? Edel. Edel. Tá. Eu vou dar uma olhada ali na tabela e na volta eu já te aviso, certo? Tá. Obrigado, professor. Beleza. Tá. Então tá. Então, hora de printar. Printou? Que o professor vai compartilhar. 9h20, estamos de volta. Então, paramos aqui. Beleza. Então, paramos aqui. Então, os fatores de integração, né? Então, a gente voltar num slide, né? Então, nós tínhamos então visto que o nosso fator de integração era x mais 1, né, pela propriedade da exponencial. Agora, o que nós vamos ter? Então, colocando cada pecinha no seu lugar. O meu mi de x é x mais 1. Meu f de x é o logaritmo sobre x mais 1. O que vai acontecer aqui? Ó, olha só. Vai acontecer isso aqui, né? Esse x mais 1 pode simplificar esse x mais 1. Então, vai me sobrar apenas o logaritmo de x. Né? Vai sobrar apenas o logaritmo de x. E aí, nós temos, então, que fazer apenas a integral do logaritmo de x. Tá? Então, simplificou, sobrou apenas a integral do logaritmo. Aí, ele vai lá para a pré-aula, né? Porque lá na pré-aula, na videoaula da pré-aula, ele resolvia uma integral do logaritmo. Né? Foi até o fator de decisão de ter escolhido aquela videoaula. Então, é uma integral por partes, então é um LIAT. Aí sempre fica a pergunta, mas qual é a outra função? A nossa outra função é o A. Né? Sempre tem que lembrar se é LIAT. LIAT. Então, o logaritmo é logaritmo, tá ali, claramente. O I não pode ser uma inversa trigonométrica. Não tem arco seno, arco cosseno, não tem essas coisas. Será que tem algébrica? Tem X? Aqui é a dúvida. Não tem seno, cosseno,
não tem exponencial. Não, ó, não tem. Mas tem essa, né? Porque quando eu tenho o logaritmo de x, eu tenho o quê? Eu tenho uma vez o logaritmo de x. Então, esse meu 1 aqui ele se comporta como um termo algébrico, né? Então, por isso que é uma integral por partes e a tabelinha do Liat funciona perfeitamente, né? E pela tabelinha do Liat, né, a gente sabe que né, é o logaritmo de x. E o meu du vai ser a derivada do logaritmo de x, vai ser 1 sobre x. Tá? E aí meu v vai ser dx, e o meu v vai ser a integral de dx, vai ser o próprio x. Então, pela fórmula da integral por partes, eu vou ficar com u vezes v, então vai ficar x ln de x, menos a integral de v du. O v é x vezes o du. Então, o que aconteceu? X vezes 1 sobre x, né? Vai ficar só dx. Então, ficou x ln de x menos x. Então, essa aqui é a nossa integral. Resolvemos a integral por partes. Tá. E essa integral é o que vem aqui nesse espaço. Então, né, no lugar onde tinha a integral do ln de x, eu coloquei x ln de x menos x mais c. E resolvemos o nosso problema, né? Então, essa aqui é a nossa solução geral. Certo? Não tem mais o que fazer. Chegamos ao finalmente dela. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma família de curvas, né? Uma série de curvas que eu posso plotar com esse formato. Tá. Nós queremos uma solução particular e foi dada uma condição. A condição era que quando o y é 1, o x é 10. Melhor, quando o x é 1, o y é 10. Né, professor? Você disse o contrário. Então, quando o x é 1, o meu y vale 10. Ah, então, foi o que a gente fez. No lugar do y eu coloquei 10, no lugar do x eu coloquei 1. Então, embaixo nós temos, né, 1 sobre 2. Ln de 1 é 0. Né? Se a gente botar na calculadora, Ln de 1 é 0. Então, isso aqui some, sobrou só o menos 1. Né? Então, o que vai acontecer? Esse 2 ele pode passar para o outro lado. Tá? Esse 2 passa para o outro lado, eu vou ficar com 20 igual a menos 1 mais c. Ou seja, c igual a 21. E, portanto, a minha solução particular do meu problema é esta aqui, onde meu c é 21. Certo? Ou seja, esse 21, né, ele é diretamente ligado a essa condição aqui. Então, essa condição é que me gerou aquele C, esse C ser 21. Certo? A gente vê, nós fizemos até agora, no semestre, né, nós trabalhamos com solução geral. Então, solução geral é uma família de curvas. Nós particularizamos. Para particularizar uma solução, para calcular a constante de integração, nós precisamos de uma condição. Essa condição tem que ser fornecida pelo problema. Na nossa disciplina, a gente sempre vai fornecer as condições para calcular a constante de integração. Agora, no grau A, a gente só tem uma constante de integração. Então, é só uma condição. Grau B, haverão mais constantes. Né? Porque no grau B nós vamos trabalhar com ordens maiores, né? Aqui a gente já está com a primeira ordem. Lá a gente vai trabalhar com segunda, terceira, quarta, quinta. Né? Não, até a quarta ordem, pelo menos, né? Enfim. É tudo a mesma coisa. Tá? Então, aqui a ideia básica que a gente tem que guardar, e na hora de vocês fazerem o resumo de vocês, de fazerem os mapas mentais, né? É que ficar muito claro que quando eu tenho uma equação diferencial que ela tem esse formato aqui, é uma equação diferencial linear de primeira ordem, eu tenho um fator de integração, que é a integral de p de x, dx,
E a solução vai ser 1 sobre 1mi vezes a integral de quem? Do f de x vezes o mi de x dx mais o c. E todo aquele papo teórico do começo da aula, que eu dei mais batido, eu estava isolando a minha solução, eu estava isolando o y para chegar nessa formulação aqui, ou seja, a parte, senão a gente teria que fazer a cada equação diferencial, eu teria que repetir o mesmo processo. Ele já foi feito lá em cima, peguei o extrato dele, peguei o grosso, o resultado final dele, que foi esse aqui, e agora a gente só está aplicando esse resultado. Assim como o fator de integração. O fator de integração, a gente foi lá, espremeu aquelas equações exatas, tirou o fator de integração. Né? Pegamos o resultado dele, pegamos o resultado final daquele suco que a gente fez lá no começo e formulamos essa expressão aqui, que vai ser a que a gente vai usar. Tá? Então, quando a gente faz as deduções, elas têm o objetivo de faz uma vez aquelas contas e depois a gente está feito. Né? E a gente tira um resultado. E esse resultado é que a gente vai levar para sempre. Isso vocês vão ver nas outras disciplinas que vocês fazem, isso vai acontecer bastante. Tá, então, vamos olhar para um circuito RL. Né? Nosso circuito tem um indutor, né? E tem uma fonte de energia, uma fonte de força eletromotriz. Né? Então, eu tenho um indutor, eu tenho uma resistência. Né? Se não me engano, se você tem uma coisa mais ou menos assim. Você tem uma resistência. Né? Você tem um indutor. E você tem uma corrente, né, sobre esse circuito. Então, na teoria lá dos circuitos elétricos, que aí agora não me pergunte, você vai tirar dessa física isso aqui. E eu acredito, olhando para essa equação aqui, sem entender muita coisa de lá, isso aqui é um balanço. Ou seja, você tem uma força eletromotriz igual a uma força eletromotriz. A força eletromotriz do teu sistema é o E. E aí você tem a força eletromotriz que está dentro do teu indutor, mais a força eletromotriz sobre a tua resistência. Imagina ser isso. Porque você tem força eletromotriz no meu lado esquerdo, no meu lado direito, então meu lado esquerdo tem que ser uma força eletromotriz. Haja vista que esta equação não é uma equação ajustada, ou seja, é uma equação que sai de uma teoria física. Então, lá nas teorias físicas, né, se você não vê isso na disciplina de física, pelo menos quem for para as disciplinas de circuitos, isso deve ser mostrado, a origem dessa equação. Né? Ali no meu livro de física tem isso, não tem porquê, mas eu estava com preguiça e não fui atrás. Mas eu imagino que esse balanço de duas forças, de força eletromotriz. Né? Tá. Sai a filosofia do circuito, vamos para nossa causa, que são as equações diferenciais. Aqui nesse problema, eu vou supor que a minha indutância L ela é constante. Né? Quer dizer que o meu L que está ali, ela é durante todo o tempo vai ser a mesma. Tá? A minha resistência durante todo o tempo vai ser a mesma. Tá? E eu também vou supor que a minha força eletromotriz, ela é constante. Eu vou supor essa força eletromotriz constante. Tá? Eu vou supor ela constante porque é uma questão de simplificação, tá? Como assim? Porque se eu não fizesse a suposição de que ela fosse constante, eu teria que dizer, tá, quem é a força eletromotriz? É uma força, é uma exponencial, um seno, enfim. Eu disse que ela é constante. Vamos dizer que ela é constante. Ok. Então, a ideia é a mesma, né? Nós vamos pegar a nossa equação diferencial. O que aconteceu aqui? A equação que vocês têm lá no livro de física diz que o L está multiplicando o I dt. Então, o que aconteceu? Eu multipliquei daqui para cá, eu dividi
tudo por L. Então, se eu peguei essa parcela e dividi por L, sobrou DI dt. Se eu peguei essa parcela e divido por L, sobrou RL vezes I. Se eu peguei o E e dividi por L, tem que ter um L aqui embaixo, né, professor? Sim, tem que ter um L ali embaixo. Não. Não dá certo. Então, vamos corrigir tudo aqui, né? Porque esse meu L aqui... Vamos lá. Então, divido por L. Aqui não é dividido por L. Onde é que está dividido por L? É aqui. Dividido por L. Ok. Então tá. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte. A ideia aqui é obter uma solução genérica, né? Uma solução genérica, que sirva para qualquer circuito onde eu tenho L, o R e o E constantes. Essa é a ideia. Então, escrever uma função, né, para I de T, considerando o L, o R e o E constantes. Tá. Então, para essa empreitada, nós vamos ter aqui uma equação diferencial linear de primeira ordem. Nós vamos ter que ter um fator de integração. Então, o meu fator de integração vai depender desse termo aqui, né? RL. Então, no lugar do P, então vai ficar E na integral de RL dt. Então, vai ficar E na RL vezes T, né? Então, vai ficar E na RL vezes T. Certo? Esse vai ser meu fator de integração. Depois disso, eu tenho que dividir por L ali, né? Depois disso, nós vamos partir para a solução. Né? Acho que o professor não dividiu nada por L, né? Deixa eu ver umas coisas aqui. Tá. Beleza. Meu L aqui foi evaporado. Então, vamos botar ele aqui, né? Então, se eu vou... Né, Olha, alguém quer falar alguma coisa? Se puder, e desde o início eu me perdi muito nessa explicação. Desculpa, não consegui pegar ela. Tranquilo. Deixa eu só arrumar aqui. Eita. E sobre L. Ai, professor. O senhor está apanhando do equation. Sim. E sobre L. Agora não vai dar problema. Deu. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa é o fator de integração. Então, nós tínhamos esse fator de integração aqui. Quando eu resolvi aquela integral, ficou, né, isso aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é a formulação geral. E aqui. Então, tá, agora vamos juntar tudo com o efeito. Então tá, essa aqui é a minha equação diferencial. Bom, é uma equação diferencial linear de primeira ordem, onde isso aqui é uma função constante, e isso aqui também é uma função constante. Tá. Então, o nosso μ de t, que é o nosso fator de integração, vai ser quem? Vai ser E elevado, né, na P de t dt. Este aqui vai ser o meu P de t. Então, eu vou ficar com μ de t igual a E elevado na P de t. O meu P de t vai ser R sobre L dt. Né? Ou seja, eu só pego quem está acompanhando o meu I. Ok? Se eu for resolver a integral
essa integral aqui, R, L dt, o R e o L são constantes, né? Então, eles saem para fora e fica a integral de dt. A integral de dt é simplesmente t. Então, o meu fator de integração vai ser RT que divide L, certo? Então, o que aconteceu aqui? O meu RL é constante, saiu para fora, ficou a integral de dt. A integral de dt é t. E esse aqui ficou meu fator de integração. Beleza. Depois que a gente descobre o fator de integração, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora pegar a solução, né? Calcular a solução. Então, a minha solução I de t, ela vai ser quem? Que é a minha variável de interesse. É 1 sobre o mi de t vezes a integral, né, de mi de t vezes o f de t dt mais a constante de integração. Tá. O mi a gente já conhece. É 1 sobre e na r t que divide L. A integral, então, o mi de e na r t que divide L. Quem é o meu f de t? Bom, o f de t, né, o f de t é esse aqui, que ele é constante, né? Meu f de t é constante. É e que divide L. Meu f de t é constante. Então, vai ficar e que divide L dt mais c. Certo? Então, é isso aqui que essa é a montagem do nosso problema. Então, agora o nosso problema consiste em resolver, né, essa integral aqui. O nosso problema consiste em resolver essa integral. Bom, vamos lá. Vamos apagar. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Tá. Então, nós tínhamos chegado até aqui, né? Tá? Então, tudo que eu escrevi aqui corresponde a isso aqui, né? Ó. Então, seguimos o mesmo passo. Tá? Mesmo passo. Tá. Deixa eu fazer. Alguém me mandou uma mensagem no chat ali, mas isso já foi, né? Tá. Aqui. Não, já foi, já. Estamos já. Depois eu vejo ali o que eu fiz. Tá, enfim. Chegamos até aqui. Dei esse tempinho para vocês pensarem nisso. Agora, o que a gente faz com isso aqui, ó? O professor aqui esqueceu o L aqui, né? Olha só. E que divide L. E aqui o E que divide L, né? Beleza. Vamos ver se eu fiz a conta certa. Tá. Então, nosso problema é resolver essa integral aqui do meio. Tá. Antes de mais nada, eu já vou arrumar algo que aos poucos começa a incomodar. Que é esse fator aqui. Como o meu exponencial está no denominador, então eu posso escrever como e na menos r sobre L, t, né? Ou seja, esse sinal negativo se dá pelo fato de eu ter uma fração. Então, eu posso ter um i de t igual a e na menos rl vezes t. Agora, o que acontece com o EL? O EL é constante, então ele sai para fora da minha integral. Sobra apenas e na RT, RL vezes t, dt mais c. Tá. Então, agora vamos pensar nessa integral aqui. Que integral é essa?
Né? Que integral é essa? RL dt. Vou botar bem bonito. Então, que integral é essa? Bom, isso aqui é uma integral que a gente pode pensar o seguinte. Bom, quem é meu expoente? Meu expoente é RL vezes T. O RL é constante, então eu vou derivar isso aqui, vai sobrar apenas RL dt. Tá. Então, se eu olho para a minha integral, né, o que acontece? Eu não tenho, para fazer uma substituição, está faltando quem? Está faltando um RL aqui. Se está faltando um RL aqui, lá fora, eu tenho que botar L sobre R. Por que eu tenho que botar L sobre R? Né? Porque L sobre R vezes RL dá 1, né? Ou seja, eu não posso perder a integral, né? Ela tem que permanecer com o mesmo balanço. Então, por isso que vai lá fora da integral, vai ter um L que divide R. Tá? E aí, aqui dentro da integral, vai ficar E na R, L vezes T, vezes RL dt. Esse RL dt é quem? É meu du, né? Então, eu posso ter L sobre R, integral de E na U, ou seja, isso aqui, é isso aqui, vezes o RL vezes dt. O RL vezes dt é du. Olha só como é que ficam as coisas. LR vezes a integral de E na U é E na U, né? Mais a constante de integração, né? Não precisa aparecer essa constante de integração aqui. Ela, na verdade, já aparece ali, né? Então, tá. Mas o meu U é quem? O meu U é L que divide R vezes E na U. O U é RL vezes T. Então, essa aqui é a conta que a gente precisa fazer para a integral, né? Então vamos colocar nesse espaço aqui, né? Vai vir, né? Isso aqui, L sobre R e na RL. Qual é o problema desse exercício aqui? É que nós estamos trabalhando com tudo algébrico. Nós não temos valores. Porque se fossem valores, a gente ia diluindo eles, né? Não, a gente está só com as letras. Porque isso aqui é os resultados que vocês têm nos livros lá de física. Então, eu passei o EL para fora. E aí, o que acontece? Esta integral aqui, ó, né, que eu estava falando ali para vocês, é esse resultado aqui. Está faltando, tem um errinho aqui ainda, né? Eu não tenho aqui. Agora sim. Tá? Então, o grande problema aqui é resolver essa integral. E essa integral é dada dessa maneira, né? Como nós tínhamos visto antes, esse aqui era o U, né? E para compensar, né, meu U é RL, né, meu U é RLT, para compensar, então, o meu DU é RL, então eu multiplico lá fora por LR. Por isso que apareceu o LR aqui. Tá. Então, isto é uma compensação da integral. Tá. Dessa maneira, ó, cheio de errinho aqui. Cheio de errinho. EL. Isso aqui é EL. EL. Tá feito aquilo ali. Tá. Então, vamos corrigir isso aqui. Então, isso aqui é o E que divide o L.
vezes o L que divide o R. Então, vamos dar cores às coisas. Então, o EL que eu estou falando ali é esse aqui. Tá? Essa integral aqui, o verde, isso. É essa aqui. Vou botar outra cor, vou botar preto, para chamar bem a atenção. Certo? E aí, então, esse resultado aqui está ali. Certo? Bom, e esse aqui, né? Vou botar em... É esse aqui. Então, cada uma das pecinhas está no seu devido lugar, tá? Beleza. Vamos ver aqui. Os L's, eles estão contando sim. Eu dividi tudo por L, né? Lá no começo, lembra? Aqui, ó, o L está multiplicando, o L passa dividindo. O problema foi que na hora que eu fiz o slide, eu não dividi por L, né? Então, agora eu estou fazendo certo, dividindo tudo por L, tá? Isso eu estou fazendo junto com vocês agora. E aí, então, agora nós vamos fazer o grande finale, a solução geral. Então, como é que vai ficar a minha solução geral? Vamos escrever ela. Tá. Eu vou pegar isso aqui e vou distribuir. Tá. Primeiramente, esse L vai cortar com esse L. Então, vai sobrar apenas ER. Tá. O que mais que vai acontecer aqui? Esse E na menos RL vezes T vezes E na menos R na mais RL vezes T. O que vai acontecer com isso? Fica menos RL vezes T mais RL vezes T. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá E na zero, né? Então, isso aqui fica 1. Então, vai ficar apenas 1. Mais E na menos RL vezes T vezes C, né? Ou seja, eu peguei este fator e multipliquei pelo C. Então, dessa forma, como é que eu vou reescrever a minha solução geral, né? Então, como é que eu vou reescrever a minha solução geral? Vai ficar I de T igual a E que divide R, tá? Então, lembrando, simplifiquei os L's, o E na menos RLT vezes E na RLT vai ficar 1, mais a constante de integração vezes E na menos R que divide L vezes T. Aqui. Então, essa aqui é a minha solução geral. Tá? Tá. Linda a solução geral. Agora nós temos uma condição inicial. Inicialmente, ele diz que ele é para considerar, né, que no instante inicial a minha corrente é um I0. Tá, não sei quem é esse zero. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é pegar a solução geral, que é a solução geral, e fazer a substituição, né? Vamos fazer tudo junto. Aqui tá tudo errado. Aqui tem erro. Então, o que vai acontecer? O meu I, no lugar do I de T, vai ser I de 0, né? A minha corrente inicial. Igual a E que divide R, mais C, E, elevado a quanto? A menos R, tá?
aí, na menos R que divide L, vezes zero, né? Porque o meu tempo inicial é zero. Desta forma, o que vai acontecer? Eu vou ficar com I de zero igual a E que divide R mais C vezes 1, né? Por que é vezes 1? Porque lá meu expoente vai ficar zero, E na zero é 1. Desta forma, o meu C vai ser quanto? I de zero menos E que divide R. Então, esse ficou meu C. Então, como é que vai ficar quando eu colocar na minha solução geral? Né? Eu vou pegar esse valor aqui, né? E vou substituir ele aonde? Aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com I de T igual a E que divide R mais o C. O C vai ser o I0 menos E que divide o R. Esse é o valor do C. Vezes o E a menos R que divide L vezes T. Aqui. Essa aqui, então, é a nossa solução. Vamos botar outra cor, né? Essa é a nossa solução particular. Finalmente. Se o meu I0, né, se o meu I0 for zero, se inicialmente ele não tem corrente, né, que isso às vezes acontece, eu já vi alguns exemplos assim, então o meu I de T é simplesmente E que divide R, menos E que divide R, E na menos R, L vezes T. Certo? Aí tem toda aqui dá para filosofar bastante em cima desse resultado, né? Conforme conforme o tempo, né, vai passando, a corrente vai depender apenas de E e R, né? Enfim, aí são outros detalhes. Bom, mas era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês. É um resultado, né, lá da física. A gente deduziu aqui, né? Você pegou lá, vocês pegam os livros de física ou circuitos, eles dão essa equação, e aí diz que a solução dessa equação é essa. Ok, então fizemos o processo passo a passo para obter essa solução. Aqui nós temos, então, um problema aplicado. Mesmo circuito RL, só que nós temos um detalhe aqui, que aí muda tudo de configuração. A minha força eletromotriz, ela agora é uma função, ou seja, ela não é um valor constante, ela é alguém que depende de t. Então, as contas que nós fizemos ali, elas não vão adiantar muito, porque não adianta você botar o 3 seno de 2t aqui, não vai dar certo. Motivo muito simples. Porque nesse problema aqui em especial, nós consideramos o quê? Que a força eletromotriz, então, os valores constantes da força eletromotriz, no problema será constante. Ou seja, nesse problema, em questão, a minha força eletromotriz é constante. Ela é um número, sei lá, 20. E nesse problema aqui, a minha força eletromotriz ela não é constante, ela é uma função. Ou seja, na hora de resolver esse problema, na hora de montar essa equação aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, dá tempo. Tá? O que vai acontecer? Na hora de montar essa equação aqui, eu vou botar 10, o L é 0,5, aqui vai ser 3, seno de 2t, e aqui vai ser 0,5. E aí tem que resolver, achar o fator de integração, resolver a integral, e aqui vai sair numa integral por partes, daquelas integrais por partes lá do início.
certo? E aí fica de exercício para vocês. Eu vou abrir a semana que vem a aula resolvendo esse problema. E aí, depois que eu resolver esse problema, eu vou, então, deixar aberta para as dúvidas de vocês, certo? Bom, semana que vem, né? Vamos abrir aqui a câmera. Semana que vem eu não vou fazer pré-aula, tá? Vamos entrar direto às 19 horas, já com uma live do Zoom, onde eu vou resolver esse problema e vou deixar aberto para vocês depois fazerem perguntas. Podemos até ter 4 lives, tudo depende da quantidade de dúvidas que vocês forem apresentar, certo? Então, as lives vão ficar bem abertas e a gente vai fazendo conforme a demanda, mas eu começo às 7 horas com a live, direto no Zoom, tá? E daí, no encerramento da aula da semana que vem, já vai abrir automaticamente o questionário. Eu ainda não terminei de botar questões lá, em que vocês vão ter uma semana, vão ter 7 dias para resolver esse questionário, certo? O questionário fica aberto o tempo todo. Claro, só não mostra quando vocês finalizam, ele não vai mostrar a resposta, né? A resposta vocês só vão ter na terça-feira da outra semana. Aí que vai abrir, vai mostrar a nota, vai mostrar se você acertou ou não. Mas durante esse tempo, eu vou estar sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida, certo? Vocês entrem em contato quando houver dúvidas, tá? Pois bem, era isso. Façam uma geral na disciplina, estudem o que tem por lá, tragam as dúvidas semana que vem. A gente pode fazer até uma quarta live. Eu vou começar às 7 horas e a gente vai até às 10. Beleza? Então tá, pessoal. Bons estudos e até semana que vem.